Fala pessoal, tudo bem? E aí, vocês estão vendo, né, o que é o Rio de Janeiro? Eu quero falar sobre o Rio de Janeiro porque eu tive uma experiência de vida muito intensa lá. Eu morei lá um tempo, trabalhei lá e coincidiu justamente no período em que eu assumi a presidência da Fundação Nacional de Artes, que fica no Rio de Janeiro. E nós chegamos lá, eu, a minha equipe, algumas pessoas que fizeram parte aí do governo do Jair Bolsonaro, né? Nós entramos lá com vontade de quê? De fazer um enfrentamento, um choque de gestão, combater a corrupção mesmo, é o que nós queríamos. A gente tava com aquele sentimento de que chega de corrupção, né? E eu cheguei com esse espírito lá, então eu analisava todos os contratos, fazíamos auditorias, cheguei a contratar empresa de auditoria para fazer esse acompanhamento. E nós encontramos ali muitas coisas, muitas situações suspeitas. A corrupção no Rio de Janeiro era uma coisa assim, até eu vi um texto hoje na internet do meu amigo Blanche Van Gogh, dizendo que a corrupção é uma coisa endêmica, é uma coisa assim, é um sinal de pertencimento praticamente no Rio de Janeiro, né? A gente só pode falar também por outro lado do que a gente conhece, não adianta eu falar de uma coisa que eu não conheço. Então o que eu conheço? Eu sei que eu combati a corrupção de maneira efetiva no Rio de Janeiro quando estive no governo e estive à frente de uma fundação nacional que tem um orçamento público. Na época o orçamento tinha em torno de 128 milhões e aí eu acredito que pelo menos aí uns 80 milhões desses 128 comprometidos com contratos muito suspeitos ali. Suspeito, por exemplo, de estar acima de preço de mercado, né? Não significa que tenha coisa errada, mas tinha muita coisa suspeita. Então eu comecei a investigar isso aí e eu sei que eu comecei a conseguir recuperar dinheiro para a União, para os cofres públicos federais. Primeiro foi uma ação judicial que nós conseguimos fazer ela ser executada e recuperamos 3 milhões de reais. Aí depois eu identifiquei um outro contrato que estava muito suspeito, né? Era um contrato de alimentação e eu determinei simplesmente que esse contrato não seria renovado, gerando uma economia de mais de 8 milhões aí para os cofres públicos. Então já vai somando aí, daí já tem 11 milhões. Tinha um contrato lá, né, de terceirização de mão de obra, que era mais de 50 milhões para uma empresa só. E eu mandei dar uma olhada, tinha um responsável por isso, né, administrativo. E esse sujeito aí, ele sumiu, desapareceu. Aí pouco tempo depois disso eu fui exonerado também, né? Eu acho que eu cutuquei gente muito grande ali. Pode até ser, né, que tenha pessoas muito poderosas aí por trás desses contratos, né? Eu sei que se eu tivesse conseguido rever esse contrato, 50 milhões aí, eu acho que dava pra executar tudo que era feito ali com 25. Eu teria economizado mais uns 25 milhões pros cofres públicos. Então esse é o tipo de atitude que eu fiz na prática, senti na pele, né? Senti a perseguição também, a mídia batia em mim violentamente todos os dias. Então, eles fizeram isso, capitanearam essa tentativa de assassinato de reputação contra mim, porque eu estava lá combatendo a corrupção. Agora vocês estão vendo aí o que acontece no Rio de Janeiro devido à corrupção quando ela chega num ponto, né, que ela não é combatida. Acontece isso que está acontecendo. Agora, o que nós temos de concreto é a economia que nós deixamos aos cofres públicos, isso está lá. Esse dinheiro foi aproveitado para outras coisas, para investimentos, há muitas outras coisas, inclusive projetos que nós fizemos ali, investimento em arte e cultura em todo o Brasil, como o Sistema Nacional de Orquestras Sociais. Então, quando a gente combate a corrupção, sobra dinheiro para fazer o bem. Então é isso e vamos rezar para que a situação do Rio de Janeiro melhore.